Meus caros, muito boa noite. Na realidade, o título que foi definido é Conhecimento da Lei Moral, onde todas essas leis estão incluídas. Para quem já me ouviu falar em alguma outra vez, vai recordar que eu sempre faço um esforço de, pelo menos a essência daquilo que eu falo, estar perfeitamente de acordo com os livros básicos da doutrina espírita, porque eu entendo que nós todos estamos ainda numa fase muito distante de compreender perfeitamente tudo aquilo que os espíritos superiores nos ensinaram. Então, eu gosto sempre de voltar à base, para, a partir daí, permitir que cada um vá desenvolvendo o seu pensamento. E vejam só, neste aqui, que é o livro fundamental da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, já se sabe que nós, os brasileiros, temos um hábito de nunca ler a introdução dos livros, a gente vai direto para o conteúdo, né? A grande maioria, pelo menos, faz isso. E no Livro dos Espíritos tem duas introduções, digamos assim, extremamente importantes. Uma delas, chamada efetivamente de introdução, foi um texto escrito por Kardec, onde ele comenta todo o conjunto daquilo que os espíritos ensinaram. Mas tem uma outra introdução, que tem até um título muito estranho para nós, chamada Prolegômenos, que é uma palavra que não tem mais uso corrente agora, mas significa exatamente introdução, parte inicial, começo das coisas. E nesses prolegômenos tem duas informações que são extremamente importantes para nós entendermos, inclusive, do assunto que vamos tratar agora, que é o conhecimento da lei moral. Dizem esses prolegômenos, foi um ditado, ipsis literis, quer dizer, palavra por palavra, ditado pelo conjunto de espíritos superiores que assessoraram Kardec. E eles dizem o seguinte: as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural. Na sequência, aí tem algumas palavras e depois eles dizem o seguinte: os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles, os espíritos, os ministros de Deus e agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era de regeneração para a humanidade. Este livro, eles mesmos dizem, é o repositório dos seus ensinos. Foi escrito por ordem e ditado dos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, sem preconceitos. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles, desses espíritos superiores, e que não tenha sido por eles examinado. Esta informação, ela por si só já bastaria para que a gente usasse muito tempo pensando onde é que nós vamos nos situar individualmente nessa condição toda. Eles estão afirmando, esses espíritos de categoria superior, né? Alguns deles reconhecidos pela Igreja como santos, outros reconhecidos pela humanidade inteira pela sua qualidade moral ao longo das eras, né? Desde que a humanidade é civilizada, sempre houveram pessoas de grande gabarito moral e que deixaram ensinamentos para todos nós. Então, só isso já deveria nos fazer pensar, né? Por que nós, tendo acesso às informações, ao ensinamento daqueles que têm um comportamento moral superior, por que nós não
mudamos o nosso próprio comportamento. A respeito de conhecer a legislação, conhecer a lei moral, será que foi suficiente para que cada um de nós mudasse o seu comportamento? Numa condição, digamos assim, muito rasteira, muito do dia a dia, acho que cada um de nós poderia responder assim, sim, se eu conhecer a lei moral, eu vou me modificar, eu vou mudar o meu comportamento. É mais ou menos isso, né? Porque, por exemplo, todas as pessoas que têm aqui no Brasil, que têm uma carteira de motorista, portanto, autorizadas a dirigir um veículo, teoricamente conhecem a lei de trânsito. Porque sem conhecer a lei de trânsito não poderia dirigir. Mas nós vemos acidentes e barbaridades na estrada e na cidade a todo momento. Ou seja, não basta conhecer a lei. É importante conhecer a lei, mas é necessário que cada um, conhecendo a lei, modifique seu comportamento para estar de acordo com essa própria lei. Então, já que nós ficamos no campo da lei moral, né? A lei o conjunto de leis que deveriam reger o nosso comportamento relacionado ao nosso convívio com as outras pessoas e a nossa relação com o próprio Deus, o Criador do Universo. Este parece que é o grande mistério que cada um de nós precisa, ao longo das diversas encarnações, tentar descobrir e compreender. Vamos lá, então, por partes. Neste mesmo início do livro, nos prolegômenos, os espíritos afirmaram o seguinte: nada contém este livro dos espíritos que não seja a expressão do pensamento deles e não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias constitui obra daquele que recebeu a missão de publicar, que foi o próprio Kardec. Dito isto, Kardec estabeleceu este livro, dividiu ele em partes, e na parte terceira, ele dedicou ao que ele chamou das leis morais. Toda esta parte do livro volta-se para isso. Então, ele começa primeiro perguntando para o mundo espiritual qual é a definição possível de uma lei divina ou uma lei natural, e aí, pelo ditado dos espíritos, ele estabelece comentários sobre as seguintes leis: lei de adoração, aquela que nos relaciona diretamente com o Criador; lei do trabalho; lei da reprodução; lei de conservação; lei de destruição; lei de sociedade; lei do progresso; lei da igualdade; lei de liberdade e lei da justiça, amor e caridade, as três palavras numa única lei. E aí nós vemos que em cada uma delas também, né, teria assunto para a gente conversar semanas, porque cada uma delas nos atinge e nos faz compreender de modo diferente, porque diferentes nós todos somos. E conforme o ensinamento básico dos espíritos, cada um de nós, conforme o número de encarnações sucessivas que já teve, e o trabalho que dedicou-se em cada uma delas, vai nos fazer compreender de modo diferente cada uma dessas leis. Mas Kardec, que como professor que era, e extremamente preocupado com a educação da sociedade, ele faz isso de um modo muito sistemático e que ajuda a gente a compreender, mesmo que não na profundidade que cada um gostaria. Mas ele acaba perguntando, em primeiro lugar, o seguinte, para o mundo espiritual: o que se pode entender por lei natural? E vejamos, é importante também compreender a época e o espírito em que todo esse processo aconteceu. Esta comunicação de Kardec com o mundo espiritual foi nos anos 1850. Muito recentemente, menos de 80 anos antes, é que havia sido estabelecido pelos estudiosos da Academia de Ciências da França,
da Alemanha, da Inglaterra, enfim, da maior parte dos países mais desenvolvidos na época, os conceitos básicos de entendimento científico. E a ideia de ciência, especialmente naquela época, ela estava voltada com duas faces. Uma delas para entender o funcionamento do mundo físico, né? Por que acontece dia e noite? Por que acontece a chuva cai? Por que as cores são as que são? Por que os seres se reproduzem dessa ou daquela forma? Quer dizer, as leis que regem a matéria do mundo e do universo. E eles chamavam também de ciências filosóficas, aquelas que, utilizando uma metodologia capaz de ser reproduzida por outra pessoa, pesquisavam os assuntos mais fundamentais da psicologia humana. A existência de Deus, como ele se relaciona conosco, por que nós somos como somos, qual é o nosso destino, por que existe dor, por que existe sofrimento, por que existe felicidade. Tudo isso era um conjunto que se estudava como ciência filosófica. E entre essas condições todas de ciência filosófica, a tentativa de entender o que é a lei natural. Porque cada filósofo, naquela época, e ainda hoje, cria o seu próprio sistema e estabelece as suas definições e o seu pensamento. Então, a pergunta, o que existe de natural que deve servir para toda a humanidade? E o mundo espiritual respondeu de uma forma muito simples. Lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Esta lei indica a ele o que deve fazer ou deixar de fazer, e o ser humano só é infeliz quando se afasta desta lei de Deus. É definitiva, né, essa informação, mas não é suficiente para cada um de nós, porque nós precisamos saber um pouco mais. Então, ele pergunta como é possível cada um de nós conhecer esta lei de Deus. Porque todos nós queremos a felicidade. Todos nós queremos afastar de nós a dor, o sofrimento. Né? Então, como é possível conhecer essa lei de Deus? Porque se eu a conheço, eu vou, pelo menos, ter mais disposição em segui-la. A resposta do mundo espiritual também, ela é também definitiva, e que a cada um de nós deve fazer pensar. Essa lei está na consciência, eles dizem. Na consciência de cada um está escrita a lei de Deus. Todas aquelas leis que eu citei antes como leis morais, cada uma delas está na nossa consciência. É isso que o mundo espiritual nos afirma. Aí, Kardec, que era extremamente sábio e preparado para essa atividade, quando ele recebe essa resposta, que a lei de Deus está na consciência, ele diz assim, ora, se esta lei está na consciência, qual é a necessidade dela ser revelada? Porque, lembremos, né? Desde que o ser humano se tornou civilizado, no início das civilizações, nós fomos criando, através da palavra, das ações de diversas pessoas, religiões, que foi a primeira forma de conhecimento, e cada uma delas dizendo que interpretava a vontade de Deus, e até definia este próprio Deus, para encaminhar a humanidade para um estágio de felicidade. Se fosse felicidade aqui na Terra, fosse um suposto céu ou paraíso. E se a gente lembrar bem, né, um dos mais antigos, Moisés, que foi a base da lei do povo judeu, todo o conjunto daquelas 10 leis que nós todos conhecemos, né, que ele teria recebido de Deus lá no alto da montanha, escrita naquelas tábuas da lei, todas elas nos levam a reconhecer a existência de Deus e a tratar
as outras pessoas que convivem conosco de um modo solidário, né? Na realidade, todas as leis de Moisés, elas poderiam ser acopladas numa única palavra, né? Respeito a Deus e a caridade para com o semelhante. Porque toda a religião judaica, de sempre, desde a época de Moisés até agora, ela proclama a necessidade de que cada judeu, ou seja, cada pessoa que aceite aquela orientação religiosa, pratique constantemente a caridade. Jesus, todos nós sabemos, né? Ele falava isso o tempo inteiro, né? Que nós devemos, no nosso relacionamento com os outros, a prática da caridade de modo permanente. A religião muçulmana, ela está baseada, pelos ensinamentos de Maomé, exclusivamente na caridade. As outras interpretações que são completamente acessórias, mas o cerne da religião muçulmana é a caridade. Se nós formos olhar o budismo, lá da Ásia, a mesmíssima coisa. A caridade é fundamental. Enfim, este conceito perpassa todas as religiões e todos os povos. Respeito ao semelhante. Às vezes, por má interpretação de cada um, o semelhante é só aqueles que lhe é próximo. Tá? A sua família, os seus amigos, quem sabe o seu país, e os outros não precisa. Mas o fundamento religioso integral de toda a humanidade sempre foi a prática da caridade. Aí Kardec faz uma outra pergunta, né, para o mundo espiritual. O que eles pensam dessa divisão em 10 leis diferentes, né? Aquelas que eu falei antes: adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e amor e caridade. O mundo espiritual diz o seguinte: vocês podem classificar as leis morais em 10, em 50, em 100, mas não esqueçam, uma é a mais importante de todas, né? Que é a lei de justiça, amor e caridade. Esta compreende tudo o que é importante. Esta é a base de tudo. Aí, de novo, como é que nós vamos compreender melhor tudo isso? Nós vamos lembrar que Jesus constantemente falava nisso. A nossa base moral, base de relacionamento moral entre os seres humanos é a caridade. Para a grande maioria da humanidade de hoje, provavelmente nós incluídos aqui também, a ideia que se tem de caridade, ela é muito materialista, como na realidade nós todos somos, né? A gente fica pensando normalmente e encarando que caridade é dar uma roupa para alguém, é dar uma comida para alguém, é fazer um auxílio material para os outros. Eu lia ainda há pouco uma revista da Federação Espírita Brasileira que falava ainda de Chico Xavier e que ele recebeu inclusive um título numa cidade do Rio de Janeiro, e o título foi O Homem Caridade, né? E recebeu um prêmio lá da prefeitura, mas com essa denominação, Homem Caridade. E aí, nesse artigo, descreve, né, as ações do Chico, que tudo que ele ganhava, ele dava para quem precisava. Ele distribuía comida, ele distribuía a roupa que ele tinha sobrando quando alguém precisava, ele ganhava presentes todos os dias, dava todos os presentes que ele ganhava e vivia na maior simplicidade, chegando ao ponto, inclusive, de, numa ocasião, ele deu um dinheiro para um homem bêbado, que veio para ele pedir alcoolizado, né? E até a pessoa que estava junto com ele disse: mas ele vai usar isso para comprar bebida de novo? Ele disse: sim, eu fiz a minha parte, eu dei, ele faz a dele, ele responde por conta própria, né? Mas,
em cada gesto que ele fazia de dar alguma coisa, ele dava uma palavra, dava um abraço, tratava a pessoa como se fosse um igual. Então, que homem de caridade é este? Ele dizia que ele tentava ser um discípulo de Jesus. E aí cabe a pergunta, como é que Jesus entendia a caridade? Porque nós não temos notícia nos textos evangélicos de Jesus, que nunca teve dinheiro, pelo menos nada descreve ele como um homem de posses, mas também não fala dele constantemente entregando comida para alguém, entregando uma roupa. Ele falava que devia se fazer isso, mas não tem exemplos concretos dele fazendo isso como um padrão de comportamento. Então, como é que Jesus entendia a caridade? Já que nós, para entendermos o conjunto de leis morais, sendo a caridade a mais importante, como é que Jesus, que é, segundo o mundo espiritual, o melhor guia e modelo que a humanidade já teve, como é que ele entendia a caridade? Foi Kardec que faz essa pergunta. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Aí, 3 definições juntas. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. Simples assim. E bota a coisa complicada nisso. É simples, mas ao mesmo tempo, para que cada um de nós consiga viver baseado nisto, exige uma profunda reforma de comportamento. Mas, baseado naquilo que a gente deu título até para essa conversa de hoje, se nós não conhecermos esse tipo de definição e a origem dela e o fundamento dela, dificilmente nós vamos nos sentir motivados a mudar o nosso comportamento nesse sentido. Então vejamos a primeira das definições. Benevolência para com todos. Ora, ser benevolente é ser bom com todas as pessoas. Mas agora imagina como fazer isso na nossa vida do dia a dia, sem uma profunda mudança de comportamento nosso. Porque nós estamos vivendo num período, há vários séculos, um período de muita disputa interpessoal. Os catarinenses ali têm um ditado muito divertido, mas muito verdadeiro também, né? Se a farinha é pouca, dizem eles, o meu pirão primeiro. E parece que esta é a prática da humanidade de séculos e séculos, né? Nós temos uma profunda desigualdade social que os próprios espíritos dizem que não é da lei de Deus, a desigualdade que nós temos. É porque nós construímos a nossa sociedade desse jeito. Mas a sociedade é construída com desigualdade porque cada um de nós, no seu âmbito pessoal, pratica desigualdade. Nós, mesmo não conscientemente, e aí é um convite que eu faço para cada um examinar-se a si próprio, porque quando eu falo isto, sem dúvida eu estou me olhando no espelho. Cada um de nós, no seu relacionamento com as outras pessoas, tem eu não diria uma tendência, mas tem uma prática de olhar aquele que é um pouco diferente, e essa diferença pode ser no tamanho da conta bancária, no tipo de roupa que veste, no seu costume do dia a dia, na nacionalidade, no grau de cultura, nos títulos e, sei lá, em todas as coisas que cada um tem, a gente pode estabelecer padrões. Estes são mais parecidos comigo, são melhores, e os outros que são diferentes, naturalmente, são piores. Mas como ser benevolente se nós fazemos diferenças entre as pessoas? E fazemos diferença
por questões puramente materiais. Raramente nós nos atrevemos, até porque não temos condição de julgar, o íntimo de cada um para estabelecer que este é melhor e aquele é um pouco pior. Porque o nosso relacionamento, mesmo em família, ele ainda é muito superficial. Raramente conseguimos compreender o íntimo do outro. Mas a recomendação para ser caridoso, para ser feliz, para seguir de fato o conselho de Jesus, é ser benevolente para com todos. Ora, então eu tenho que passar a entender, como dizem os espíritos, desde o início da obra, cada um que existe na face da Terra, cada um que existe no universo inteiro, é um espírito único, diferente dos outros, mas todos criados da mesma forma. Simples e ignorantes, com o mesmo destino de longo prazo, que é a felicidade perfeita. Então, as diferenças foram nós que estabelecemos. Depois, a segunda recomendação de Jesus para entender a caridade. Indulgência com as imperfeições alheias. Legal, né? Você é indulgente com o outro que é imperfeito. Mas eu sou perfeito? Será que cada atitude que nós tomamos na vida, especialmente no relacionamento com as outras pessoas, indicam, no nosso caso, algum grau de perfeição ou de superioridade moral para com os outros? Porque vários filósofos e estudiosos do comportamento humano já chegaram a esta conclusão. Nós procuramos nos outros explicações para os atos reprováveis como defeitos de caráter nos outros. Mas o próprio Cristo disse que nós deveríamos, antes de procurar o cisco no olho do outro, tirar a trave que está no nosso. Ou seja, ele estava dizendo que nós devemos cuidar e respeitar o outro, por imperfeito que ele seja, porque nós também somos imperfeitos. E na medida que nós nos abstermos de julgar o comportamento do outro, porque ele tem comportamento imperfeito, nós estaremos não nos acusando ao mesmo tempo, porque cada um de nós, de graus variados, evidentemente, também tem atitudes imperfeitas ao longo da vida, das diversas existências. E termina, como o último comentário de Jesus a respeito da definição de caridade, com o perdão das ofensas. Ora, para perdoar a ofensa de alguém, em primeiro lugar, nós deveríamos ser isentos de ofender os outros. Na medida que nós, ao longo das nossas práticas, das diversas vidas, sem dúvida nenhuma também ofendemos os outros, porque não temos comportamento perfeito, então, nos damos o direito de ter atitudes inadequadas, de ofender os outros, por que então não respeitar que todos os outros também, na sua medida, pratiquem atos reprováveis e que nos ofendem? É um conjunto de ações, ser benevolente, admitir que o outro é imperfeito, não se ofender com as práticas dos outros, é todo um conjunto de atitudes que nós só vamos conseguir colocar em prática na nossa personalidade na medida que nós aceitarmos as informações primeiras do mundo espiritual de que cada um de nós foi criado igual. E cada um de nós também tem um destino, digamos assim, igual. Todos nós
criados simples e ignorantes, mas todos nós destinados à proximidade de Deus, à perfeição absoluta. Somos hoje espíritos imperfeitos, mas seremos, cada um no seu tempo, espíritos puros. Uma ocasião dessa, discutindo com um grupo de estudo essa situação, me veio a seguinte imagem que facilita, me parece, a compreensão de tudo isso. Nós estamos hoje, aqui agora, em Taquara, e queremos ir para Gramado. Aí nós temos que escolher o caminho. Nós podemos ir aqui pela RS 115, pela RS 20, podemos ir por Novo Hamburgo, podemos ir por Caxias do Sul, tem vários caminhos para chegar em Gramado. E cada caminho também nos oferece possibilidades diferentes. Nós podemos pegar um automóvel, podemos uma motocicleta, um cavalo, ir a pé, de bicicleta, de ônibus. As possibilidades são imensas. Cada um de nós tem que, em cada momento da vida, escolher um caminho. E a forma de percorrer este caminho. O que o mundo espiritual nos diz é que se nós escolhermos o caminho de compreender que todos aqueles que dividem a vida conosco são também espíritos iguais a nós na sua origem e iguais a nós na finalidade da própria vida, que é a perfeição e a felicidade, e nós somos diferentes, é porque cada um, no seu momento, escolheu um caminho diferente. Um escolheu um automóvel, outro escolheu uma moto. Outro escolheu essa estrada, o outro escolheu aquela. Mas todos nós temos a oportunidade de chegar no mesmo destino. Isto é extremamente lógico no momento em que, indagado também por Kardec, o mundo espiritual responde que o desejo do Criador, quando decide criar o universo material e o universo espiritual, do qual nós somos a face inteligente, ele fez isto com uma única finalidade: permitir que cada um de nós contribuíssemos na obra da criação, nos tornando felizes, capazes de cada um ajudar o outro nesta caminhada. Este parece que é um grande desafio que nós temos. E por mais imenso que aparente ser esse desafio, nós devemos lembrar uma coisa que é muito importante e citada constantemente por todos esses espíritos que contribuíram com a informação sobre a doutrina espírita. Nenhum espírito chega ao estado onde chegou sem ter feito um esforço imenso. Cada um desses grandes espíritos que ornamentam, né, a trajetória da humanidade, cada um dos santos, cada um dos grandes homens e mulheres que fizeram a nossa história, cada um deles chegou onde chegou, fazendo um esforço pessoal de mudando os seus hábitos constantemente. Cabe lembrar aqui, para ilustrar esta diferença, meus caras, uma história contada por Divaldo Franco. Sem dúvida nenhuma, todos que conhecem a obra de Divaldo vão reconhecer que ali tem um espírito muito elevado. Mas Divaldo contou uma vez que ele, um dia caminhando lá no centro da cidade de Salvador, encontrou a irmã Dulce, aquela freira pequena, doente, santa agora pela Igreja Católica, e ele encontrou a irmã Dulce tentando mover um homem bêbado caído numa sarjeta. E ele parou, era amigo dela, e disse: Dulce, o que está fazendo? Esse homem pesa 3 vezes o teu peso, tu não vai conseguir tirar ele daí. Ela disse: não, eu sei que eu não posso tirar ele dali, mas eu estou só tentando mover a cabeça dele para quando ele acordar da bebedeira não sentir tanta dor. Divaldo disse que ajudou a Dulce, colocar a cabeça daquele bêbado um pouquinho melhor, e cada um seguiu a sua vida. E ele ficou intrigado aquilo o dia inteiro. De noite, na hora das suas orações, ele invocou a presença
de a Joana de Ângeles, sua mentora, e disse para ela, contou o fato, e disse: Joana, me explica, eu faço tanta coisa, estudo tanto, tento fazer tanta coisa, nunca me ocorreu de ajudar um bêbado caído assim. Aí a Joana disse para ele assim: Divaldo, vai cuidar da tua vida e te melhora. Ou por acaso tu imagina que tu já chegasse aos pés da Dulce? Aí o Divaldo disse: bom, não houve alternativa, né? Vesti a carapuça e assumi um compromisso comigo mesmo de tentar ser cada dia um pouquinho melhor. Quem sabe, em algumas encarnações eu consigo. Essa é a resposta dele. Como nós todos precisaríamos de várias encarnações, cada um número diferente, não esqueçamos, meus caros. Todos nós agora temos a oportunidade, através da doutrina espírita, de conhecer as leis morais. Colocá-las em prática vai ser o projeto de cada um. Muito obrigado pela atenção.